falando conosco, Pai. Usa os seus lábios, o teu coração, a tua mente, Pai, para falar conosco, Pai. Pai, derrama a tua palavra, nos ensinando, Pai, como caminhar e buscar em primeiro lugar o teu reino, Pai. Está aqui seu vaso, Pai. Eu peço que o Senhor proteja a mente e o coração do teu filho amado, Pai, para que ele possa nos ensinar através de ti, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Glória ao Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus, estamos sentindo falta do pastor Chimizo, Diácono Israel, que não está conosco nessa noite, né? Mas que, com certeza, em espírito ele está conosco, amém? Amém. Assim como o Senhor Deus Pai, né, e o Espírito Santo estão conosco nesse lugar. Irmãos, independente das situações que nós vivemos na nossa vida, nós temos que sempre buscar na palavra de Deus, né, uma revelação do Espírito Santo para que possamos ter uma palavra rema. A palavra rema é aquela palavra que vem para dar um impulso na nossa vida, mostrar uma direção e nos encorajar para nós seguirmos então confiando em Jesus, amém? Irmãos, eu sei que todos nós, irmãos, como seres humanos, nós temos dificuldades e problemas na nossa vida. Existe um momento na nossa vida que nós chegamos num lugar em que nós precisamos crer ou crer, amém? Porque não vem resposta de lugar nenhum se não for de Deus. Amém? Ainda chegamos num lugar em que nós precisamos confiar em Deus. Eu estava comentando com o diácono Jorge agora há pouco, ali, antes do culto. Irmãos, a gente fala assim, eu confio em Deus, mas quando chega a situação que você deve demonstrar aquilo que você sempre fala, né, a confiança não está lá. Você não confia completamente em Deus. Por que vem as situações da nossa vida? As situações vêm na nossa vida para confirmar aquilo que nós proclamamos. Se nós confiamos em Deus, Deus vai trazer uma situação na nossa vida que vai colocar à prova aquilo que você está declarando. Amém? Quando declaramos alguma coisa diante de Deus na vida espiritual, alguma coisa vai vir para provar aquilo que nós estamos falando. Então nós precisamos tomar com muita seriedade quando nós afirmamos alguma coisa diante de Deus. Amém? Porque todas as coisas que nós falamos são palavras que não voltam para nós vazias. Outra coisa interessante que eu já falei algumas vezes aqui para vocês é que quando nós cremos em alguma coisa, aquilo que nós cremos vem para nós. Agora, se é bom aquilo que vem para você ou não, depende daquilo que você está crendo. Se você crê no mal acontecendo na tua vida, o mal vai acontecer, porque você acreditou naquilo. Agora, se você acredita que Deus é bom e pode trazer o bem para a tua vida, aquele bem vai acontecer para você. Amém? Então a palavra crer, ela está ligada ao mundo espiritual e essa palavra ela pode trazer o que está sendo manifesto naquele lugar para a tua vida. Por quê, pastor? Mas a palavra crer, ela não é uma palavra que nasce com o ser humano, que foi introduzida no ser humano desde pequeno, desde o seu nascimento, sim. Só que a palavra crer, ela tem um poder sobrenatural chamado como se fosse um botão que aciona a fé. A fé te dá acesso a esse lugar espiritual para que as coisas aconteçam na tua vida. Amém? Então, tudo parte através daquilo que nós cremos no nosso coração. Tudo parte daquele sentimento que nós temos no coração, da convicção que eu tenho na minha vida espiritual, na minha vida natural, para que as coisas aconteçam na minha vida. Por que muitas vezes o mal ele acontece com muito mais rapidez na nossa vida? Porque o nosso ser humano caído, depois da queda de Adão, ele tem mais facilidade de acreditar com muita força que o mal pode acontecer na nossa vida do que o bem que Deus tem para nós. Amém? Às vezes tem o bem de Deus para a nossa vida, mas o bem fica mais complicado para o ser humano acreditar e confiar que aquele bem vai acontecer na nossa vida. Por isso que muitas vezes nós não somos abençoados pela parte de Deus, não porque Deus não queira nos abençoar, é porque nós colocamos o empecilho da dúvida na nossa vida, que essa dúvida ele vai minar a bênção de Deus na tua vida. Amém? Deus está preparado para você, uma bênção preparada para você, mas ele só pode liberar essa bênção quando você realmente estiver no teu coração preparado para receber aquilo de Deus. Muitas vezes você pede algumas coisas para Deus, eu sempre faço parafraseio com os irmãos muitas vezes da seguinte maneira: você vai dar para uma criança uma faca se ele pedir? Não, porque você sabe que ele pode se machucar. Sim ou não? E muitas vezes nós pedimos para Deus
algumas coisas que você não sabe o resultado daquilo. Amém? Então nós precisamos entender as coisas de Deus. Se nossa vida está no propósito de Deus, se nossa vida está no propósito de Deus, as coisas de Deus vão acontecer na nossa vida. Mas para que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida, ela precisa de ter algo claro no nosso coração, a confiança. Se cremos em Deus, e se nós cremos em Deus, nós temos confiança em Deus. Como é que isso pode ser um termômetro na minha vida? Tem um termômetro na minha vida que pode medir a minha confiança em Deus. Quanto das coisas que está acontecendo na tua vida te tira o sono? Aquilo que te tira o sono é aquilo que você não confia em que Deus pode agir na tua vida. Porque a palavra de Deus diz: aquele que confia em mim, descansa. Não é verdade? Que confia em mim, descansa. E aquele que descansa em Deus, alcança as coisas que Deus tem. Porque a palavra de Deus diz que quando você confia, você descansa, você entrega, Deus vai cumprir o desejo do nosso coração. Entende? Então nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos sempre de um impulso vindo de Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante. Versículo 1 e o versículo 5. Lucas 5, 1. Lucas no capítulo 5 e versículo 1, depois nós pulamos os outros e vamos lá para o versículo 5. Amém? Todos acharam? Amém. Ela diz assim: aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Respondeu-lhe Simão, no versículo 5 agora, respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Amém? Amém. Uma coisa interessante que eu quero trazer para os irmãos aqui nessa palavra, você veja só, muitas vezes na nossa vida, nós passamos a vida inteira lutando por alguma coisa que nós não conseguimos. Aí o que nós precisamos? Nós precisamos de uma palavra de revelação de Deus na nossa vida. A palavra de Deus da revelação, chamada palavra rema, ela só pode ser manifesta na vida do ser humano a partir da palavra logos. O que é a palavra logos? A palavra logos é aquela palavra revelada, é a Bíblia. Amém? É aquilo que eu entendo, que eu leio, eu entendo na vida natural, mas quando eu leio essa palavra, eu preciso ler ela buscando uma palavra rema para a minha vida. Amém? Como isso acontece? É quando você lê um versículo bíblico e aquele versículo parece que salta aos teus olhos. Já aconteceu isso com vocês? Aí você pega aquele versículo, você vai lá na frente, mas aquele versículo está no teu coração, você volta para ler aquele versículo, para entender o que Deus está tentando te dizer naquele lugar. É uma palavra que vai te impulsionar a tua vida. Por que acontece isso? Porque quando a palavra de Deus, a palavra rema, ela é revelada ao meu coração, o que acontece? Junto com ele, junto com essa palavra, essa revelação no meu coração, ele vai causar alguma coisa, um impacto na minha vida. De que forma? Da forma de trazer uma confiança inabalável naquilo que eu estou crendo. E quando eu creio e tenho aquela crença inabalável naquilo que eu recebi de Deus, ela é independente das circunstâncias que estão acontecendo ao meu lugar, ao meu redor. Independente do que esteja acontecendo ao meu redor, eu tenho essa palavra de confiança no meu coração, tenho a plena certeza e convicção que as coisas vão dar certo. Ah, mas as coisas do mundo e as coisas ficam assim, a economia está assim, o meu trabalho está assim, a minha vida está assim, a minha conta bancária está assim, mas se nós cremos em Deus, Deus tem uma porta exatamente aberta para a tua vida. E muitas vezes nós precisamos de receber essa palavra rema. Essa palavra rema que vem para transformar a nossa situação interna. A palavra rema, ela não vem para transformar primeiramente o externo. A palavra rema, ela vem para transformar o teu interior. Porque o teu interior precisa ser transformado para que o exterior que está acontecendo ao redor da tua vida seja transformado. A transformação nunca começará pelo lado de fora, ela vai começar pelo lado de dentro. Porque as situações da nossa vida, quem vive somos nós, não é verdade? Você vive o teu problema, a tua situação, né, as coisas que estão acontecendo na tua vida, e como é que elas podem mudar? Elas não vão mudar, o que vai mudar é você é que tem que mudar. E se você não tem uma palavra revelada de Deus, do Espírito,
na tua vida, essa mudança não acontece. É por isso que muitas vezes, dentro da igreja, pessoas ficam muitos anos dentro da igreja e não tem uma transformação. Por quê? Porque não tem uma vontade no seu espírito, na sua vida, de receber algo maior de Deus. Aí quando acontece isso, muda as situações ao redor de você. Por quê, pastor? Veja só. Pedro era um homem que tinha uma empresa de pesca, vamos dizer assim. Ele tinha pessoas para pagar o salário no fim da semana, no fim do dia, não sei como é que era pago naqueles dias, mas ele precisava pagar aquelas pessoas que estavam trabalhando para ele, sim ou não? Sim. E ele tinha trabalhado a noite inteira e não tinha conseguido nada. Provavelmente quando Jesus veio e pediu o barco dele emprestado para ele, do barco de Pedro, de Simão na época, naqueles dias, entrar no barco dele e pregar a palavra, ele falou assim, não vai custar nada, pode entrar. Entrou, ele pediu, faça um pouquinho mais, ele colocou o barco um pouco mais para dentro e continuou lavando as suas redes. O que Jesus estava pregando ali? Uma palavra que pudesse trazer um impacto no coração dele, porque de todo mundo que estava ali, ele era o indicado. Ele e seu irmão. Eram as duas pessoas que tinham o maior valor para Jesus naquele momento, eram aquelas duas pessoas. Ele não veio ali por acaso, ele veio trazido pelo Espírito, porque aqueles dois já haviam sido escolhidos por Deus lá em cima. Então eu fico pensando, se Pedro e seu irmão já eram escolhidos por Jesus, por Deus, desde lá, e Jesus veio ao encontro de Deus, porque eles tinham valor dentro do ministério de Jesus, imagine você e eu que já somos convertidos. Você acha que você tem menos ou mais valor que Pedro? Nós temos o mesmo ou mais valor que Pedro. Por quê? Porque Jesus morreu por nós na cruz. Então, ou seja, Jesus ele veio ao nosso encontro e nos encontrou. Não é verdade? Então, o que acontecia? Pedro ele precisava de algo que mudasse a sua vida. Mudasse algo dentro do seu interior. Para que pudesse mudar a circunstância que ele estava vivendo naqueles dias. Você veja que Pedro, ele deu uma resposta muito correta para Jesus. No versículo 5 que nós lemos ali no finalzinho, diz assim, mas sobre tua palavra lançaremos as redes. Muitas vezes, irmãos, o que nós estamos fazendo é lançando as redes em nosso próprio nome, na nossa própria força. E o que você vai pegar? Nada. Mas, professor, por que você pode ter tanta certeza que não vai pegar nada? Porque Pedro tinha feito a mesma coisa. Ele usou todas as técnicas, ele foi no lugar onde tinha peixe, onde ele era um pescador profissional, sabia onde tinha o peixe, sabia onde estava, o cardume do peixe, a época exata, a hora exata da maré para ele ir pegar o peixe. Ele foi, pescou a noite inteira, não conseguiu pegar nada, e muitas vezes nós fazemos as mesmas coisas na nossa vida. Pescamos a vida inteira e não conseguimos alcançar o objetivo que nós queremos no nosso coração. Porque o nosso objetivo está andando no caminho errado. O nosso objetivo ele tem que estar pautado dentro daquilo que Jesus preparou para a nossa vida. Nós temos um encontro com Jesus. Nós já tivemos um encontro com Jesus. Nós precisamos entender que esse Jesus ele tem algo maior para a nossa vida. Amém? Então eu quero lançar um desafio para a nossa vida nessa noite. Eu quero que você pare de lançar as redes pelas suas próprias forças, por aquilo que você está vendo, por aquilo que você está enxergando, pelas situações que estão acontecendo na tua vida. O que está acontecendo na tua vida vai trazer fortaleza para a tua vida e não vai destruir a tua vida. Porque o Deus que eu sirvo é maior que todas as coisas. Amém. Nós precisamos entender, irmãos, que o Deus que nós servimos é maior que todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Glória a Deus. Caia o mundo, despedace o mundo, mas se Deus tem um propósito na tua vida, você vai ficar em pé. A palavra de Deus diz que cai 10.000 de um lado, 1.000 do outro lado, mas o que vai acontecer? Nenhuma praga, nenhuma maldição alcançará a tua casa. Por quê? Porque o Deus que nós servimos não é um Deus que está distante, é um Deus que faz habitação em nós. Então quando nós começarmos a entender que o Deus que fez todo o universo, ele habita em nós e tem um propósito de futuro melhor para a nossa vida, nós vamos começar a confiar, uma confiança inabalável em Deus. Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Amém? Amém? Não se abalam, mas permanecem para sempre. É isso
É essa palavra rema que eu quero trazer no teu coração nessa noite. Uma palavra que venha transformar o teu interior, a tua confiança em Deus, que tudo vai dar certo. Amém? Então Pedro, ele precisava de uma palavra. E ele, naquele momento, lavando as redes, ele escutou Jesus pregando e ministrando ao povo. E ele falou assim, algo diferente tem nesse homem. E quando ele fala assim, Pedro, vai um pouco mais para dentro com o seu barco e lança as tuas redes. Ele até meio que debateu com Jesus. Jesus, eu fui no lugar onde tinha peixe. Eu pesquei a noite inteira e não peguei nada. Agora o Senhor vem aqui e fala para mim entrar aqui nesse mar, que eu sei que não tem nada. E o Senhor me manda jogar a rede ali, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Então, ou seja, sobre a convicção de Jesus, estava criando em Pedro uma confiança que ele não tinha antigamente. Mas que a partir de agora ele passa a ter. Amém. Então, quando ele chega naquele momento e fala, sobre tua palavra eu lançarei as redes. Ele faz o barco um pouco para dentro e lança as redes. E diz a palavra de Deus que ele pega tanto peixe que as redes se rompiam e o seu barco quase se afundava. Teve que chamar o outro barco vizinho, um amigo dele que estava ali, talvez sem peixe, para ajudar. E diz que os dois barcos quase se afundaram de tanto peixe que eles pegaram. O que eu posso dizer para você, irmão, a respeito disso? Nós lançamos a rede por nossas próprias forças, lançamos as coisas e fazemos as coisas da nossa própria maneira. Não confiamos que Deus pode agir, que Deus pode fazer, que Deus pode transformar, que Deus pode virar o mundo a teu favor. Por quê? Porque existe em você algo chamado palavra rema que vai mudar o teu interior e a tua convicção daquilo que Deus pode fazer para a tua vida. Amém, Amém, irmãos? Não importa como você viveu, não importa como você viveu até hoje dentro do Evangelho. Importa aquilo que a palavra de Deus vai te levar a viver a partir de agora em Cristo Jesus. Queridos, nós cremos um Deus que é um Deus que somente para salvação. Não, Deus não é somente um Deus para salvação. Eu sempre falo para vocês que a nossa vida eterna, ela não vai começar no dia que eu morrer e ressuscitar com Cristo. A minha vida eterna começa o dia que eu aceitei Jesus. Foi o dia que eu fui transformado, foi o dia que eu fui vivificado com Cristo. Então eu já estou na eternidade com Cristo. Por essa, nós estamos na eternidade com Cristo. Nós não estamos lutando para ser salvos, nós já estamos salvos. Vamos mudar a maneira que nós nos comportamos diante de Deus e diante da igreja, diante do mundo. Tem muita gente que, mesmo sendo crente, se pergunta para ele se tem certeza da sua salvação. Eu falo, só Deus tem certeza da minha salvação. Querido, não, irmãos, nós temos certeza, porque a nossa eternidade já começou, já estamos vivendo a eternidade. A eternidade que nós estamos vivendo na nossa carne é um treinamento para a nossa vida eterna lá em Cristo Jesus, lá naquele dia da nossa eternidade. Mas se nós não temos convicção que hoje eu vivo a minha eternidade, como é que você tem a convicção de que um dia você vai ser salvo? Estão entendendo? Então, quando muda, por que o Espírito Santo ele precisa fazer habitação em mim? Porque ele precisa mudar o meu interior, a minha convicção, a minha certeza das coisas dentro da igreja, dentro do Evangelho e dentro da minha vida espiritual. Precisamos mudar isso dentro de nós. Quando você começa a mudar isso, a tua perspectiva de vida, e diante das situações que começam a acontecer na tua vida, no mundo natural, começa a ter uma perspectiva diferente. Porque quando você começa a confiar em Deus, por mais que você tenha certeza que ali não dá peixe, você deve lançar as tuas redes, confiando que Cristo Jesus é aquele que pode, é o dono do ouro e da prata, ele pode trazer as coisas da onde não existe nada. Aleluia. Quando você lança a tua rede no lugar, que todo mundo fala assim, você vai perder o seu tempo nesse lugar, e você lança a rede crendo naquilo, no Deus no Deus que você serve, no Deus que te salvou, no Deus que te transformou, Ele vai fazer as coisas acontecerem. Amém. Muitas vezes nós nos desesperamos por coisas tão simples na nossa vida, que era colocar o joelho no chão e falar assim, sobre o teu nome, eu lanço essa dificuldade nas tuas mãos. E eu creio que o Senhor vai trazer uma resposta para a minha vida. Amém? Por que melhor que nós confiarmos num Deus que conhece o nosso futuro, do que nós tentarmos fabricar o nosso próprio futuro? É melhor deixar o meu futuro nas mãos dele. Hoje eu estou aqui, mas amanhã só Deus pertence ao amanhã na minha vida. Então nós podemos entender isso nesse episódio de Pedro.
Quando Jesus manda ele lançar as redes, irmãos, é porque Jesus já sabia que já tinha instalado no coração de Pedro, no entendimento de Pedro, uma palavra que poderia ter uma resposta de Pedro. Essa é a questão do ser humano. Você vê só, Pedro ouviu a ministração de Jesus, instalou algo nele. Mas para que este algo pudesse ter uma ação espiritual, precisava de uma ação de Pedro. Você recebe palavra todo fim de semana, sim ou não? Sim. E quanto desta palavra você fala assim, sobre a palavra que eu vi no sábado, na ministração de sábado, eu vou lançar a minha rede. Você lança dessa maneira? Não. Porque você precisa entender, irmãos, que quando você recebe uma palavra ministrada, como está sendo ministrada agora, dentro dessa palavra existe uma palavra rema específica para a tua vida. E quando você entende essa palavra, né, o diácono Sérgio sempre quando recebe uma palavra lá atrás, ele faz isso. Ele peguei. Essa é para mim. É tipo desse tipo, irmãos, dessa forma. Por quê? Porque foi uma palavra que veio de encontro a uma situação que ele está vivendo, e é uma palavra que vai impulsionar a vida dele a viver, né, o sobrenatural de Deus naquela situação. Então nós precisamos entender que Pedro, naquele momento, estava, né, lavando as redes, estava triste, preocupado. Mas quando ouviu Jesus ministrar, e ouviu Jesus falar assim, lança as tuas redes, ele teve uma ação na vida dele. Sobre a tua palavra. O que você está recebendo hoje? É a palavra do pastor Célio ou a palavra de Deus? Então é sobre a sua palavra, sobre a tua palavra, Pai, eu vou lançar as minhas redes. Amém? Amém? E vou ter uma pesca maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não importa qual é a situação que você está vivendo hoje. Importa aquilo que você vai começar a crer a partir de hoje e que as coisas vão mudar na sua vida, vão mudar na nossa vida, vai mudar na vida da igreja, vai mudar na vida da tua família. Em todas as áreas, pessoas vão falar para você, o que mudou em você? Foi uma palavra que eu recebi de Deus e Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha história. Amém? Nós precisamos, por que nós precisamos da palavra de Deus? Porque a palavra rema, ela só vem através do conhecimento da palavra logos. Uma está ligada à outra. Se você não tem palavra logos, conhecimento de palavra logos, de palavra Bíblia na tua vida, muito dificilmente vai acontecer a palavra rema. Porque a rema ela não acontece se você não tem conhecimento bíblico. Ela só acontece quando você tem um conhecimento bíblico, mesmo que seja mínimo, mas você tem um conhecimento, mesmo que seja lá em Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. De repente você lê muitas vezes aquele versículo, nunca aconteceu nada. De repente num culto, uma pregação muito simples, a palavra de Deus falando com você ali, Ele é o pastor, nosso pastor e nada vai faltar na nossa vida, Ele vai suprir a nossa necessidade. De repente algo acontece no teu interior, na tua vida, e você fala assim, não, é verdade. E você sai daquele culto abençoado, você sai daquele culto falando para todo mundo, falando, não, Deus é o meu pastor e nada vai faltar. E você começa a ver as coisas transformadas na tua vida. Por quê? Porque existe uma convicção em você que foi mudada, que foi transformada. E você começa então a prosperar e a ser abençoado por Deus. Eu não falo prosperar somente na parte financeira. Eu falo prosperar na tua vida espiritual, no conhecimento da tua vida espiritual, no andar com Cristo, na revelação da própria pessoa de Cristo na tua vida. Você começa a prosperar e o Espírito Santo começa a transformar a tua vida e construir sobre a tua vida, né, um altar para Deus. Por que um altar? Porque nós somos um altar de Deus. Amém? A manifestação de Deus acontece na nossa vida quando o altar de Deus está preparado. Todas as coisas estão prontas, a lenha está no lugar, né? O sacrifício da nossa vida já está posto sobre o altar e nós clamamos ao Espírito Santo, a Deus, para que Deus possa descer fogo sobre aquele lugar. Significa descer a manifestação de Deus sobre a nossa vida. Amém. Mas só que todas essas coisas pode ver que tem uma ação minha e tua. Até para preparar o altar. O que é preparar o altar da minha vida? Significa fazer as coisas básicas que nós precisamos fazer. O que é isso, pastor? Você lê a Bíblia? É uma coisa básica. Você ora? É uma coisa básica. Base da tua vida. Você faz jejum? Você jejua? É uma coisa básica da tua vida. É preparação do teu altar. Você ora em línguas? Se você tem ora em línguas e não tem orado em línguas por muito tempo, ative isso na tua vida, porque isso também faz parte da preparação do altar de Deus. Amém? Então existem coisas que nós precisamos fazer. Coisas que nós precisamos fazer. Que Deus não vai fazer por nós.
A palavra de Deus diz assim, santificai-vos. Ele está falando que Deus vai te santificar ou você tem que tomar atitude para se santificar diante de Deus? Então nós temos que tomar uma atitude para ser santo diante de Deus, porque ele fala assim, santificai-vos, porque eu sou. Então existe uma ação minha para ter uma reação de Deus. Né? Você lembra daquela ministração aqui, uma ação natural gera uma ação espiritual. Amém? Amém? Então nós precisamos entender essas coisas, esse mover de Deus, esse mover do mundo espiritual ao nosso favor. Né? Pedro, ele entendeu isso muito rápido. Né? Foi rapidinho o negócio, porque a primeira vez que Jesus encontrava com Pedro foi esse dia. Né? Simão, encontrou Simão ali, falou, vou entrar no teu barco, porque logicamente o Espírito Santo vai falar assim, esse é o cara. Esse é o cara. Né? Então, ele entrou ali, ele ouviu a palavra de Deus, ele lavava as redes, mas ele estava prestando atenção no que Jesus estava falando. E quando teve uma ação, para ele ter uma ação em cima daquilo que ele ouviu, ele falou assim, ó, eu por mim não estou crendo muito, mas gerou algo em mim e sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Amém? Amém. Então você veja que houve uma ação de Pedro, primeiro houve uma ação de Jesus falando para Pedro, ministrando aquele povo que estava ali para ouvir Jesus, gera algo em Pedro, que este algo ele tinha que ter colocado, Jesus precisava de um impulso mais na vida de Pedro, ele colocou aquela palavra em Pedro e precisava de uma ação de Pedro. Pedro tomou a ação correta sobre a tua palavra. Então eu falo para você, irmãos, lance todas as coisas que você precisa sobre a palavra de Deus. Amém. Porque ela vai trazer resposta para você. Amém? Amém. Mateus capítulo 8, no versículo 5. Mateus capítulo 8 e no versículo 5 tem outra história, né, que pode trazer aí, elucidar alguma coisa para nós. Versículo 5 diz assim, Mateus 8, versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. No versículo 6 diz assim, e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Versículo 8, pulo 7. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço recebê-lo debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. No versículo 13, então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Amém? Amém. Ele tinha tanta fé no coração dele, porque, lógico, ele já tinha ouvido as histórias de Jesus. Talvez ele não tinha tido um encontro com Jesus, mas ele já sabia quem era Jesus. E sabia o que Jesus estava fazendo. Estava ressuscitando os mortos, né? Estava tirando Lázaro da sepultura, estava curando os enfermos, libertando os endemoniados. Então, muita coisa sobre Jesus, aquele homem já sabia. Então, já havia criado no seu interior algo. Ele falou assim, ele deve ter tentado todas as coisas, todos os meios daquela época, para curar o seu servo, e não tinha conseguido. Falou assim, então, a única chance que eu tenho é quando este homem entrar em Cafarnaum, eu vou ao encontro dele. Agora eu pergunto para você, quantos de vocês está vindo ao encontro de Jesus? Se você está vindo na igreja é porque você tem um encontro com Jesus. Ah, mas eu estou com Jesus todos os dias, mas é diferente quando você tem um encontro marcado no sábado às 19 horas, todos os sábados. Você está vindo ao encontro dele. Amém? Amém. Então aquele homem precisava ir ao encontro de Jesus. E quando ele chega em Jesus, Jesus fala assim, então eu vou na sua casa. Ele fala assim, não precisa ir na minha casa. Uma palavra basta. Porque ele sabia que se Jesus liberasse uma palavra em favor dele, aquilo que ele estava crendo aconteceria. E Jesus conhecia o coração dele. Porque quando ele chega, ele fala assim, não precisa o senhor ir lá em casa, basta somente uma palavra. E meu servo viverá. E o que Jesus falou para ele? O que está no versículo de baixo? No versículo número 13. Vá, como você creu. Como você creu. Como você crê nas coisas de Deus nessa noite?
Esse é o ponto, irmãos. Como é que você está crendo nas situações que Deus pode fazer e transformar na tua vida? Como você está crendo que Deus pode fazer alguma coisa na nossa vida? Aí ele diz assim, Jesus, assim acontecerá. E na mesma hora o seu servo foi curado. Então ele já cria, e no seu coração existia uma expectativa para a ação de Deus. E quando Jesus fala assim, então, seja feito como você crê. E aquela palavra que ele recebeu, ele teve total confiança que aquilo ia acontecer. E aconteceu. O seu servo foi curado. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos ter um encontro com Jesus dessa maneira. O que mais chamou a atenção no meu coração foi com que intenção ele foi ao encontro de Jesus. Muitas vezes nós vemos a igreja não com a mesma intenção, irmãos, de chegar aqui e ouvir uma palavra e realmente acreditar que Deus vai falar com você através de uma mensagem, de uma palavra, de um louvor naquele culto. Muitas vezes você vem para o culto por vir ao culto, para ver o que vai acontecer. Então você vai ficar vendo o ônibus da bênção passar na sua frente e você não vai entrar nele. Porque você precisa entender que quando você vem para a igreja, você vem com a convicção de que eu vou lá buscar uma resposta para a minha vida. Por quê? Porque eu estou indo ao lugar onde nosso Deus verdadeiro e vivo e eterno vai ser adorado. Eu estou indo lá para adorar e prestar a minha adoração a este Deus e colocar nas mãos de Deus aquela angústia que está no meu coração para receber o alívio que Ele pode me dar. Então é assim, irmãos, que nós precisamos ter um encontro com Jesus. Aquele homem, aquele centurião, ele foi ao encontro de Jesus sabendo que Jesus tinha a resposta nas mãos. E ele buscou a resposta nas mãos da pessoa correta. Irmãos, nós conhecemos o Deus da Bíblia, nós conhecemos o Jesus da Bíblia. E a palavra de Deus diz que esse Jesus da Bíblia, ele ressuscitou dos mortos, assentou à destra de Deus e intercede por nós hoje. Se ele está intercedendo por nós, significa que ele sabe da minha e da tua situação. Ele está diante do Pai agora, neste momento, Pai, aquela pessoa está vivendo isso, aquele meu filho, ele foi liberto, ele foi abençoado, foi batizado nas águas, faz parte do nosso rebanho, ele está passando por uma situação assim, 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 assado. Eu coloco a vida dele nas tuas mãos, Pai, intervém, faz alguma coisa acontecer na vida dele, abençoa a vida dele. Jesus está fazendo isso por nós diante de Deus. E outra coisa, mas pastor, eu não sei orar. Continue orando do jeito que você está, porque o Espírito vai converter a tua oração e vai colocar diante de Jesus da maneira correta. Amém. Sabia disso? Porque o Espírito Santo, ele ora com gemidos inexprimíveis. Ele pega a nossa oração, que nós não sabemos orar, e ele converte a nossa oração de uma maneira que pode ser atendida por Deus. Amém? Amém? Até você ter maturidade na tua vida para que você possa orar da maneira correta. Pastor, mas eu tenho muitos anos de igreja. Não importa quantos anos de igreja tem. Se você não recebeu muita coisa de Deus hoje, porque você está orando da maneira errada. Mas quando você começa a amadurecer a tua vida espiritual, as coisas vão mudando. Agora eu pergunto para você, pode olhar na tua vida espiritual hoje. Hoje, da maneira que você ora, hoje é a mesma maneira que você orava quando você se converteu? Não. As coisas vão mudando porque uma das coisas importantes da nossa vida é o crescimento espiritual. O crescimento espiritual, ele traz madurez espiritual e junto com a madurez espiritual, ele traz uma confiança no Deus que você está servindo. Isso é um crescimento espiritual acontecendo na tua vida. O conhecimento que você tinha da palavra de Deus quando você se converteu é o mesmo que você tem hoje? Quando você se converteu, você tinha uma ideia de cristianismo. Hoje você tem uma ideia de cristianismo diferente, mas existe uma convicção de um cristianismo que pode intervir nas nossas vidas. Sim ou não? Sim. Quando você se converteu porque você queria ir para o céu. Só que agora você entendeu que o teu céu já está presente na tua vida. E que Deus, que da eternidade, Ele está trabalhando ao nosso favor. Porque Ele está encaminhando a minha e a tua vida
para um dia termos uma reunião com Ele no reino dos céus. Um encontro com Ele nas nuvens. Aquele que tem medo de altura aí vai ter que se preparar. Hein? Você imaginou você subindo e vendo tudo debaixo dos seus pés, ficando para trás e as nuvens cobrindo? Como é que vai ser o negócio? Né? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Vai ser tão rápido que você nem vai perceber que você subiu. A hora que você percebeu, você já vai estar lá com Ele. Amém? Você crê nisso? Amém. Amém? Nesse tipo de coisa, nós temos que ter convicção. Eu tenho convicção que naquele dia eu vou subir. Pastor, mas eu pequei. Você pecou, mas está lavado no sangue, não está? Você se arrependeu? Se arrependeu. Então tá bom. Estamos no caminho certo. Amém. Amém? Então nós precisamos entender essas coisas, irmãos. O Deus que nós servimos não é um Deus que está sentado no trono vendo as coisas acontecer. Ele está controlando as coisas que estão acontecendo. Uma coisa é um rei que vê as coisas acontecerem e só toma atitude naquilo que vai acontecer, prevendo alguma coisa que pode acontecer. O nosso Deus é diferente. O nosso Deus governa as coisas que acontecem na nossa vida. Obrigado, Senhor. Você entendeu a dimensão de você entender e conhecer Deus dessa maneira? O Deus que nós servimos é um Deus criador de todas as coisas. Então é impossível nós entendermos que este Deus vai deixar escapar alguma coisa do seu controle. A palavra de Deus diz que uma folha não cai de uma árvore se não tiver a permissão dele. Posso ir mais além ainda. Nenhum cabelo da minha cabeça caiu sem a permissão de Deus. Porque Ele sabe quantos cabelos eu tenho na minha cabeça, diz a palavra. É certo que o meu é bem mais fácil de ver, né? Porque está faltando bastante, né? Mas você veja como Deus tem tudo minimamente debaixo do seu controle. Ah, mas Satanás às vezes faz isso. Até Satanás está debaixo do seu controle. Até Satanás. Porque quando ele chegou diante de Deus pedindo para fazer as coisas na vida de Jó, o que ele fez? Ele precisou pedir permissão para o pai. E Deus deu uma direção para ele, Deus deu uma ordem para ele. Você vai mexer em tudo que ele tem, mas na vida dele você não toca. E assim se foi. E assim se fez. Então você veja, o Deus que nós servimos é um Deus que controla todas as coisas. Amém? Amém. Se Ele controla todas as coisas, o que Ele precisa para transformar a nossa vida? Para que a nossa fé brilhe diante dele. Eu falei, opa, brilhou alguma coisa aqui. A nossa fé. E como é que eu ativo a nossa fé? Aí um ponto importante. Eu falei agora há pouco, vocês lembram. Como é que eu ativo a nossa fé? É crendo. Porque a palavra de Deus diz assim, tudo é possível aquele que? Quando nós cremos no impossível de Deus, ativa a nossa fé sobrenatural. E aí quando nós ativamos a nossa fé sobrenatural, a nossa fé é ativada, ela entra nesse lugar em Deus, onde tudo está preparado para nós e traz a bênção para a nossa vida. Por isso que a palavra de Deus diz assim, aquele que crê, confia, o que confia consegue as coisas em Deus. Amém? Quando a tua fé ela é ativada, irmãos, significa que você entrou na presença do Santo dos Santos, no lugar que está preparado a bênção para a tua vida. E ela só pode ser ativada de uma maneira, crendo. Crer é o botão para a tua bênção. Tudo é possível crer. Amém. Amém? Comece a acreditar na palavra de Deus. Comece a acreditar que Deus pode agir. Comece a acreditar que Deus vai fazer, que Deus vai mudar. Comece a acreditar nessas coisas, irmãos. De repente você recebe uma palavra rema na tua vida, que vai mudar as situações da tua vida, que vai te dar um impulso. E quando essa palavra rema ela chega na minha vida e na tua vida, ela vem já munido de todas as coisas que você necessita para vencer. Sabia disso? Ela vai te trazer convicção, vai trazer certeza, vai trazer a forma exata que você precisa lutar para você receber a tua bênção. Amém? Porque muitas vezes nós estamos despreparados para lutar. E quando essa palavra vem, ela vem com tudo que nós precisamos para suprir as nossas necessidades espirituais e naturais,
para que você possa entender qual é verdadeiramente o caminho de Deus, naquela caminhada que você tem. Amém? Amém. Aleluias. Quero que se coloque de pé nessa noite, irmãos. Nós precisamos, então, começar a rever os pontos da nossa vida. De como nós cremos, de como nós vemos as coisas acontecer, de como nós entendemos a caminhada com Deus. Tudo isso nós precisamos começar a mudar, né, o nosso entendimento, para que possamos viver o melhor de Deus aqui na Terra. Deus, ele não tem o melhor somente lá, no dia da eternidade. Deus tem o melhor para a tua vida hoje, aqui, nesse momento. Amém? Glória a Deus e aleluias. Amém, irmãos? Vamos estar orando e pedindo a Deus que Deus possa fazer com que essa palavra realmente venha criar um fruto, né, na nossa vida, venha crescer e dar esse fruto. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te adoramos e glorificamos o teu nome, Jesus. Obrigado por essa palavra, Deus, que venha elucidar muitas coisas da nossa vida, o Pai, vem esclarecer a nossa mente, o Deus vem trazer, Senhor amado, uma paz no nosso interior que nós precisamos, ó Deus, para entender todas as coisas, ó Deus. Vem acionar a nossa vida, a nossa fé através do nosso crer, ó Pai, para que possamos, ó Deus, desfrutarmos, ó Deus, da tua presença, Senhor amado, em meio das tribulações e das lutas que nós passamos nesta vida, Senhor amado, aqui na terra, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando o coração de cada um de nós, ó Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós repreendemos toda ave de rapina, que porventura, ó Deus, queira tirar essa palavra do coração dos teus filhos, ó Pai. E que essa palavra, ó Deus, venha realmente criar raízes nos nossos corações, ó Pai, para que possamos, ó Deus, desfrutarmos dos frutos e dos benefícios que ela trará para nossas vidas, em nome de Jesus. Nós te adoramos e glorificamos a Ti, ó Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. E assim mesmo em pé, irmãos, eu já chamo. Pode cortar. Eu chamo.